Olá, você mulher que está aí mais uma vez nos acompanhando, gostaria já de iniciar desejando a graça e a paz do nosso Deus para a sua vida, sua família e toda a sua região. Sinta-se então abraçada por nós e tenha certeza que é uma alegria imensa poder ter a sua audiência toda semana. Desde já gostaria que você já convidasse, se é que ainda não convidou outras mulheres, ainda dá tempo enquanto nós estamos aqui nos acomodando nessa tarde maravilhosa, encontro marcado com as mulheres, para que outras também possam vir aprender juntamente conosco. E o que é que nós estamos estudando? Estamos em uma série já há alguns dias ou meses com o tema decisões acertadas. Não queremos ficar errando nem colhendo frutos amargos como consequência de escolhas erradas ou decisões não acertadas. E aí você pode perguntar, mas Cíntia, essas decisões se baseiam em quê? Essas decisões se baseiam unicamente nas Sagradas Escrituras. Ela é a regra para a minha vida e para a sua vida. A nossa única regra, na verdade, de fé e de prática. Mas antes da gente iniciar, eu gostaria de orar. Gostaria que nós estivéssemos orando pelo nosso amado Brasil e também que nós estivéssemos orando, observando o cenário que o mundo tem nos mostrado de forma muito especial e com muita tristeza no coração, pelo Afeganistão. Você que tem acompanhado aí as notícias, nós não podemos ficar insensíveis a essa triste realidade. Então eu gostaria de convidar você que está aí nos ouvindo, para que pudesse orar juntamente conosco, clamar a graça do Senhor sobre a vida daquele povo que tem sofrido, que tem sido acometido de tantas formas não tão boas, principalmente as mulheres, né? Vamos fazer uma oração antes da gente iniciar o nosso estudo? Senhor nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez aqui paramos, aquietamos o nosso coração porque queremos ouvir a Tua voz. Queremos ouvir a Tua voz através das Escrituras Sagradas. Nós sabemos da nossa pequenez, nós sabemos que nós somos fracas, pobres, cegas e nuas, como diz a Tua palavra, Senhor. Mas também reconhecemos que servimos a um Deus que é grande, que é poderoso, que é Criador dos céus e da terra, que intervém na história, que não é pego de surpresa. E por isso nós queremos nessa hora interceder por a vida de cada mulher que se encontra nesta hora aqui conosco, Pai. Nos acompanhando da sua casa, do seu trabalho, onde quer que ela esteja, que a Tua bênção esteja sobre a vida de cada uma de nós aqui representadas. Tu sabes dos nossos desafios, Tu sabes muitas vezes das nossas lágrimas, das nossas incertezas, dos nossos medos, das nossas escolhas muitas vezes não acertadas. E por isso, Senhor, suplicamos primeiramente que o Senhor abra o nosso entendimento para que nós possamos compreender as verdades do Senhor para a nossa vida. Queremos também nessa hora interceder, Senhor, pelo nosso amado Brasil. Suplicar que o Senhor tenha misericórdia, Senhor, da nossa nação. Pai querido, ajuda-nos, Senhor, para ver uma realidade diferente no nosso Brasil. Nosso país que é tão rico, Senhor, de tantas agriculturas, tantas tecnologias, de solos que são riquíssimos para a plantação de tantas coisas. Mas Tu sabes que muitas vezes a corrupção, as ideologias que não são permeadas pela palavra, têm roubado o foco e têm empobrecido o nosso amado Brasil. Ó Senhor, nosso desejo é que Tu sejas o Senhor do Brasil. Por isso nós rogamos que a Tua graça se manifeste sobre a nossa nação. Abençoa as autoridades constituídas, tanto na política como os militares, as forças armadas. Abençoa as autoridades eclesiásticas, Senhor, civis, militares, para que, em nome de Jesus, nós possamos viver dias de paz. A Tua palavra diz que feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Por isso nós intercedemos pelo nosso amado Brasil. Porque nós amamos a nossa pátria e queremos e desejamos vê-la rendida aos Teus pés. E de forma ainda, nos lembrando do Brasil, nós queremos interceder pelo pedido feito por uma das mulheres que tem ouvido o nosso programa, nossa querida Elaine de Manaus, que roga ao Senhor pelo seu filho Elvio, que se encontra desaparecido. Ó Deus, imagina o coração dessa mãezinha, Senhor. Tu sabes onde ele está. Por isso nós rogamos pela Tua graça, para que o Senhor abençoe, oriente, instrua,
Se faça presente, Senhor, mostrando, Senhor, para esta mãe, tranquilizando o seu coração, para que dentro em breve ela possa ter esse reencontro com o seu filho. Protege, livra de todo mal, onde quer que o Elvio esteja, para que o teu nome também seja exaltado e engrandecido. E agora também intercedemos pelo Afeganistão, Senhor. Ó Senhor, que cenário triste, Senhor. Que tristeza poder ver as pessoas deixando tudo para trás, Senhor, correndo em busca de um socorro, uma saída, um refrigério, um refúgio, meu Deus do céu. De forma muito especial, Pai, pelas crianças, nós intercedemos. Pelas mulheres, tantas, Senhor, que saíram, tantas famílias com sua roupa do corpo, procurando um lugar para ir em busca da vida e não da morte, Senhor. Tem misericórdia, Senhor, daquele povo. Tem misericórdia, Senhor, daquela nação. Tem misericórdia, Senhor, dos costumes que ali são implantados. Ó Deus, queiras por graça e misericórdia também salvar aquele povo, Senhor, do pecado, das ideologias vãs. Abençoa, Senhor, aquela região. Nós intercedemos em nome de Cristo Jesus. Amém. E depois de feita a oração, nós já queremos então adentrar no nosso tema de hoje. Qual é o tema de hoje? Decidindo priorizar os meus objetivos. Você é uma mulher que tem objetivos na vida? Você sabe, eu não vou nem perguntar se você tem prioridades, porque eu não duvido que você não as tenha. Eu penso que você, como mulher organizada, deve sim ter a sua prioridade. Mas a minha pergunta é, será que as suas prioridades não estão invertidas? Quais são as suas prioridades? Ou talvez nós tenhamos aqui conosco algumas mulheres que nunca pararam para pensar nisso. Objetivo? Objetivo de quê? Nós, como mulheres cristãs, nós não estipulamos os nossos objetivos sem nenhum tipo de parâmetro. Aliás, quando eu falo de objetivos, eu tenho convicção de que nem sempre os meus objetivos serão os seus objetivos. Mas eu separei aqui para esse estudo 7 áreas da nossa vida em que eu penso ser áreas em comum que nós temos, respaldadas pela palavra de Deus, para que nós possamos aprender e observar se esses objetivos ou essas prioridades, de fato, estão no devido lugar. Então, quando eu falo sobre esses objetivos, nós, mulheres cristãs, nunca colocamos os nossos objetivos sem levar em conta a palavra de Deus. E quando nós falamos em palavra de Deus, nós buscamos nos respaldar por essa Sagrada Escritura, que é a Bíblia. E ela é o quê? Ela é a mola propulsora, ou seja, ela é a nossa premissa, é aquilo que nos motiva, é aquilo que nos orienta, é o nosso guia, é o nosso manual. Não simplesmente colocar objetivos de qualquer forma, mas objetivos respaldados na palavra de Deus. Então, por que eu estou falando isso? Porque todas as nossas decisões, ou quando nós decidimos priorizar os nossos objetivos, cada um deles deve sim ser feito para a glória de Deus. Então, antes da gente adentrar em algumas áreas, eu não posso deixar de dar essa introdução, esse paninho de fundo aqui, para que a gente enfatize que as nossas prioridades, os nossos objetivos devem sempre ter como uma premissa ou a mola propulsora as Sagradas Escrituras. É assim que você tem vivido? Você será que tem parado e pensado sobre a sua vida e quais são os objetivos? Por que eu estou falando essa palavra objetivos, né? Porque os objetivos, querida mulher, é uma parte importantíssima para que nós tomemos decisões acertadas. Sério, Cíntia, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Por quê? Porque eles ajudarão a você a definir o seu propósito como filha de Deus, vai poder te nortear. E você que não quer perder nem mesmo a menor parte, não é, da vontade do propósito de Deus para a sua vida, certamente vai observar por onde é que andam as suas prioridades ou os seus objetivos. Eu gostaria de lembrar uma frase que eu ouvi certa vez de uma pessoa que nos dizia assim: a pessoa mais pobre de todas, eu vou até colocar a mulher mais pobre de todas, não é aquela que não tem ouro, mas é aquela que não tem objetivos.
Então, você se torna ou se qualifica como uma mulher pobre ou uma mulher rica? E eu volto a lembrar que esses objetivos não são objetivos soltos, mas objetivos respaldados na palavra de Deus, como toda mulher cristã de fato deve assim viver. A vida para uma mulher sem objetivos, uma mulher cristã, não tem sentido. Por que eu falo isso que não tem sentido? Não tem sentido e muito menos propósitos relevantes. Não tem um norte, não tem um rumo. Então, os objetivos é que vai lhe dar a direção e o propósito vai também poder te ajudar a saber como melhor você pode usar o seu tempo, a sua energia, a sua organização, o seu planejamento. Então, por isso mesmo que essa série tem sido muito importante para nós e o nosso tema hoje é esse aí mesmo, você que está chegando agora, decidindo priorizar os meus objetivos. Hoje nós vamos ficar na parte 1. Como eu falei para vocês, eu separei 7 áreas. Hoje nós vamos tratar de 3 áreas. Na próxima semana, se Deus nos permitir, nós vamos continuar esse mesmo tema, só que parte 2. E aí nós poderemos expor assim, então, as outras 4 áreas, certo? Quando a gente fala de objetivos, é importante a gente pensar, e você deve pensar na sua vida, porque se você, querida mulher, não sabe para onde está indo, ou seja, não tem objetivos, então qualquer estrada vai te levar a qualquer lugar. E talvez você chegue a um lugar onde você não deveria chegar e onde você não queria chegar. Então, objetivos e a prioridade é algo que toda mulher deve ter na vida. Ou seja, se você não faz a menor ideia do que quer com a sua vida, vive por viver, como diz alguns cantores aí que tem uma letra que não tem muito entendimento da palavra de Deus, mas diz assim, ó, deixa a vida me levar. Não, não é deixa a vida me levar. Nossa vida é levada pelas Sagradas Escrituras. Para aquela mulher que tem prioridade, que tem objetivo, sabe onde é o manual correto que ela pode buscar e encontrar a trilha, o mapa, para que nós possamos de fato trilhar. Por que eu estou falando isso? Porque se você de fato não tiver objetivo, não tiver prioridade, qualquer escolha para você talvez seja até boa, mas a grande pergunta é, e é bíblica? Então vamos lá, vem comigo, vamos estudar, vamos aprender aquilo que o Senhor tem para nós nesta hora. Vamos então começar por algumas áreas. Hoje nós vamos tratar de 3 áreas conforme eu falei para vocês. A primeira área e essencial e deve ser a prioridade de toda a sua vida é a área espiritual. Quais são as suas prioridades quando se trata de área espiritual? O que você tem feito? Como você tem se alimentado? Qual é a sua vida de piedade? E mais, como anda a sua saúde espiritual? É uma pergunta importantíssima para nós que queremos decidir priorizar os nossos objetivos. A área espiritual, ela norteia todas as demais. Não existe assim, se você pensar numa fatia, numa pizza, desculpa, pensa aí numa pizza, pensou? Tá com fome? Então, vamos imaginar que existe uma pizza, certo? E nós vamos setorizar a nossa vida. E aí você diz, uma dessas fatias aqui é a área espiritual. E eu digo para você, errou. A área espiritual é a pizza inteira. Porque em todas as demais áreas, essa deve ser a mola mestra, essa deve ser a sua prioridade. Então, a sua saúde espiritual, ela é essencial. Como é que está a sua saúde espiritual, amada mulher que me ouve nesta hora? Cíntia, mas o que é saúde espiritual? O que é área espiritual? Sua vida com Deus, seu tempo de leitura bíblica, sua vida de piedade, sua caminhada com o Criador, aquele que criou todas as coisas, o seu tempo de oração. Você não pode, querida mulher, compartilhar com os outros aquilo que você não tem. Se você estiver vazia por dentro, você não tem nada para oferecer para os outros. Vai existir certamente um vazio tão profundo na sua alma que só Jesus Cristo, porque é do tamanho de Jesus Cristo para preencher esse vazio da sua alma. E esse é o maior investimento da sua vida. Se você anda perdendo tempo com várias outras áreas sem levar em consideração a essa,
Eu gostaria de chamar a sua atenção e dizer que você ainda não fez uma decisão acertada. Pelo menos você não está priorizando o principal de todos os objetivos. Ó, até aqui no meu chimarrão tem aqui uma Bíblia, tá vendo? Minha xícarazinha para tomar meu chazinho, a chaleirinha. E aqui embaixo, ó, mulher presbiteriana, tá escrito. Como que anda, ou qual é, de fato, a coisa mais importante que você considera em sua vida? Gostaria de trazer para você a memória de que a vitamina BO, Bíblia e oração, é a força, é o sustento que Deus nos dá, é aquilo que nos alimenta, é o que dá energia, é o que nos traz vida vibrante em Cristo Jesus, para que nós tenhamos toda essa intensidade de amá-lo e de servi-lo no nosso dia a dia. É assim que você tem vivido? Pergunto para você novamente, como tem estado a sua saúde espiritual? Pensa de 0 a 10. Nesse tempo, compara a sua vida do ano passado para esse ano, por exemplo. Você tem crescido espiritualmente? Interessante é que a maioria das mulheres querem crescer, e não é errado, em todas as áreas da vida, não é? Mas quando a gente fala na vida espiritual ou na área espiritual, tem muita mulher que do jeitinho que nasceu está. Mirrada, anêmica, sem vida, sem energia, parada no tempo, sabe conversar de qualquer assunto. Sabe até muitas delas falar da Bíblia, mas não tem vivência nem vida com Deus. Há muita diferença entre conhecer a palavra e praticar a palavra. O nosso desejo é que você seja uma mulher tomada pelo Espírito Santo, a ponto de o seu jeito de se vestir, o seu jeito de falar, o jeito de tratar as pessoas, todas as outras áreas da sua vida possam refletir a beleza de Cristo. Que a beleza de Cristo se veja em ti. É assim que as pessoas te veem? A beleza de Cristo, que nós possamos refletir. Afinal de contas, o Senhor nos chamou, nos resgatou, nos regenerou, nos adotou, nos justificou para que nós fôssemos e nos tornássemos uma bênção. Sê tu uma bênção. Esse é o lema da SAF, Sociedade Auxiliadora Feminina. A sociedade, o Cantinho da Mulher Presbiteriana, é a nossa sociedade interna. E você tem sido uma bênção aonde? Se você é uma mulher que está com saúde espiritual, onde você passar, você se torna uma bênção. Onde Deus te colocar, você vai florir. Você vai ser um canal, um instrumento do Senhor na vida de muitas outras pessoas. Por que eu estou falando isso? Porque o crescimento espiritual, querida mulher, não é opcional. As Escrituras nos ordenam sim a crescer na graça e no conhecimento de Cristo Jesus. Depois você pode acompanhar no versículo de 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Como que você tem feito? Como que você tem vivido? Como tem sido essa sua vivência com Deus? Às vezes até falamos que queremos ler mais a Bíblia, que queremos orar mais. E muitas mulheres têm até orado mais, mas o comportamento não mudou. Tem alguma coisa errada, está existindo uma esquizofrenia espiritual. Ué, se eu estou orando mais, se eu estou buscando mais a Deus, era para eu estar mais parecida com Ele. E aí você, quando conversa com um familiar daquela pessoa, diz, meu Deus, olha, era melhor mamãe nem orar, porque tem orado, mas nada muda nessa casa. Gostaria de trazer algumas instruções para vocês quando a gente fala dessa área espiritual, né? Algumas escolhas que você pode exercitar-se a fim de alcançar o maior crescimento espiritual. Esteja com a sua Bíblia sempre à mão. Leia todos os dias, não apenas na mão, mas também no coração, encravado na sua alma. Leve-a a sua Bíblia por onde você estiver, tanto fisicamente como intrinsecamente, como no coração e na sua mente. A mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. A mulher que leva a sério a vida espiritual, ela quer cada vez mais se envolver com o povo de Deus, ela quer cada vez mais orar,
ela quer cada vez mais se organiza para ler a Bíblia, ela faz a caminhada bíblica. Você faz a caminhada bíblica? Eu sei que muitas de vocês que estão aqui nos ouvindo estão fazendo a caminhada bíblica, essa maravilha que o Senhor nos deu de presente, não é? Um cronograma de leitura da Bíblia diário, e se não bastasse, tivemos a bênção de ter uma exposição de capítulo por capítulo. Olha, veja aí, ó, dá para ver, né? Aqui no início, explicando do que é que se trata, com a mensagem cristocêntrica trazida, né? Claro que abençoada pelo nosso Deus, pelo nosso querido pastor Daniel Alves, e essa Bíblia tem se espalhado pelo nosso Brasil, e se você ainda não tem, é fácil de você adquirir, é só você deixar um recadinho aí, vou até deixar agora para não esquecer o contato, 051 98111 9571. Ainda dá tempo porque não é uma maratona, talvez você esteja chegando agora. A ideia é toda mulher, toda família ler a Bíblia inteira durante todo o ano. Então, eu pergunto para você, como é que anda a sua caminhada bíblica? Como é que anda a sua caminhada com Deus? São escolhas que você precisa definir e fazer a fim de exercitar-se espiritualmente, para que você consiga crescer e se aproximar ainda mais do nosso Deus. A gente fala que Deus é tão bom, mas parece que Ele está tão longe, tão distante, não conhece quem é o seu Criador. Muitas vezes você não conhece quem é esse Deus, e você precisa retornar às Escrituras. Se você já é cristã, você precisa retornar. Se você que está aí conosco não é cristã, não tem problema nenhum, você também é muito bem-vinda no nosso meio, e você pode começar a estudar esse grande tesouro. Se você já é cristã, você não pode jamais perder o hábito de distribuir Bíblias. A Bíblia tem o poder de transformar a vida das pessoas. É o único livro há mais de 2000 anos que vem transformando a vida de tantas pessoas, porque quando nós começamos a ler e o Espírito Santo fala ao nosso coração, as vendas caem, a gente começa a enxergar as realidades e priorizar aquilo que é de valor eterno. Então você não pode deixar de ler a Bíblia todos os dias. Assim como você não deixa de se alimentar, não é? Quantas vezes você se alimenta por dia? Cíntia, algumas vão responder 3 vezes, outras 6 vezes, outras 9, outras... nunca contei. Então, para poder manter o seu corpício aí em forma, não é? E a alma? Deve estar anêmica. Lê a Bíblia só de domingo em domingo quando vai para a igreja? Nossa, você deve estar com a ferritina espiritual baixa, o colesterol descompensado espiritual, o triglicérides, nossa, esse daí já deve estar assim alteradíssimo. Então retorne às Escrituras, fortaleça-se espiritualmente, e o único meio é através da leitura da palavra de Deus. Outra forma de você crescer espiritualmente, oração. Como que tem sido a sua vida de oração? Você tem hora marcada para orar? Tem mulheres que têm hora para tudo. E isso é legal, é uma forma de se organizar. E para orar? Qual é o seu horário de orar? A Bíblia diz que você deve orar com frequência. A Bíblia diz que eu e você devemos orar sem cessar. Não sabia disso? Então, você acha que tudo isso está acontecendo e eu e você não aumentamos a nossa comunhão com o Senhor através de oração? Em que mundo você está, minha filha? Não, e nós não oramos apenas para pedir não, porque nós temos muito mais para agradecer. Muito mais para agradecer. Certo texto que eu recebi, mensagem, até da minha irmã Kênia, né? Alguns dias atrás, diz que perguntaram para uma mulher que tinha o costume de orar: por que você gasta tanto tempo orando? O que é que você ganha com a oração? E a resposta dela foi muito sábia. Ela falou: muitas vezes eu não ganho nada, mas muitas vezes eu perco. Eu perco a raiva, eu perco o ódio, eu perco o egoísmo, eu perco tantas mazelas do coração, e outras tantas pela bondade do Senhor, eu também recebo e ganho. Então a oração é dependência do Senhor. Oração é um meio de graça.
Você precisa crescer espiritualmente e levar a sério a sua vida de oração. Você tem experiências com Deus? Você tem resposta de oração? Você tem um lugar para orar? Vou deixar uma dica para você que não tem hábito de orar. Começa orando 1 minutinho por dia. Depois você vai aumentando, 2, 3. Escolha um lugar para você orar, assim como você, quando vai para a academia, tem um lugar próprio. Quando vai dormir, você também vai para a cama. Você não vai para o banheiro quando vai dormir. Para o banheiro você vai quando vai tomar banho, não é assim? Para mesa, quando vai fazer a refeição. E quando você vai orar? Entra no teu quarto, em secreto, e lá o teu pai te ouve em secreto, vai te ouvir e vai te recompensar. A palavra de Deus é maravilhosa e nos traz todas as instruções. Quero também dizer para você que deseja crescer na área espiritual que você precisa frequentar uma igreja. Você já é membro de alguma igreja? Ai, Cíntia, eu já me decepcionei tanto. Busque uma igreja não perto da sua casa, mas uma igreja bíblica, uma igreja perto da palavra de Deus. Não é assim que você faz? Às vezes você desloca para um restaurante que é tão longe da sua casa, mas por que você vai? Porque você já sabe e confia no que vai oferecer ali. Por que quando se trata de igreja você quer ir em qualquer uma? Muito cuidado! Muito cuidado nos dias de hoje, você precisa observar, essa igreja é uma igreja bíblica? É uma igreja cristocêntrica, é uma igreja em que me faz crescer na palavra de Deus. Não desista, querida mulher, de buscar e querer ser um membro atuante, não apenas ir e vir, entra, sai, não conhece ninguém, não quero me misturar com ninguém. Conheça sim, busque conhecer pelos nomes a sua liderança espiritual, os seus pastores, os seus oficiais eclesiásticos, os seus irmãos na fé. É tão bom a gente poder ter a família da fé, é tão bom a gente poder crescer em comunhão. Busque ser o melhor membro da sua igreja. Se você já é membro da sua igreja, que tipo de membro você é? Será que você é aquele membro que dá trabalho ou você é aquele membro que trabalha? Nós temos essas duas opções. Normalmente, o membro que não trabalha, ele dá trabalho. O engenheiro de obra pronta, já ouviu? Ele dá pitaco em tudo, depois que tudo está pronto, por que não pintou aquilo daquela cor? Não deu R$1 para comprar a tinta, não foi pintar, não apareceu, mas depois quer sugerir. Não seja assim. Procure com excelência e com zelo, com humildade, com temor, mas com dedicação. Procure ser um membro que apresenta a vida espiritual de forma que a luz de Cristo brilha na sua vida. Os cristãos maduros, as mulheres mais maduras, já que nosso público aqui é feminino, podem sim ajudar você a crescer. Tem muita mulher virtuosa no nosso meio. Eu conheço várias delas. Então, mulheres mais maduras espiritualmente, mulheres que amam a Cristo acima de todas as coisas, mulheres que têm como alvo principal e como prioridade buscar a Deus em primeiro lugar e o seu reino, conforme nos diz a sua palavra, e todas as demais coisas serão acrescentadas, e não mulheres imaturas que querem buscar todas as outras coisas. Aliás, só buscam a Deus quando estão precisando. Aí a pessoa aparece lá, eu peço oração pelo meu marido que está desempregado. Você não vê há 1 século. Peço oração pelo meu pai que vai fazer uma cirurgia. Nada contra, viu, gente? Pode continuar pedindo oração. Eu estou citando exemplos assim soltos, né? Mas, se você só aparece para pedir as bênçãos que Deus pode oferecer, é certo que você ainda não conhece o Deus da bênção. Você só quer as bênçãos de Deus. E o Salmo 23 nos garante que, o salmista diz assim, ó, o Senhor é o meu pastor e eu não preciso de mais nada. O seu contentamento e a sua vida deve estar respaldada e feliz por ter Cristo Jesus, que é a nossa maior riqueza. Que tal você procurar uma mulher madura espiritualmente para lhe ajudar a crescer? E o segundo desafio ainda dentro desse tema, que tal você se tornar essa mulher madura para fazer outras mulheres crescerem espiritualmente? Queira você deixar de ser menina na fé e buscar crescer espiritualmente. Isso, querida, é só pela graça de Deus. Não é mérito nosso, né? Não é algo que vai nos engrandecer, pelo contrário. Quanto mais a gente quiser ser grande, menor a gente precisa se tornar. O nosso desejo é que Jesus cresça cada dia mais e que eu diminua cada vez mais para a glória de Deus. Então, a nossa primeira área aqui, dentro desse tema, decidindo priorizar
Os meus objetivos é esse, a área espiritual. Nós não podemos deixar de falar, ou pelo menos falar outra área, sem antes mencionar essa aí, porque essa é a principal. Nós não podemos deixar de mencionar essa. E aí, se você ficou com alguma dúvida ainda nesta área, eu gostaria de deixar para você o texto de Gálatas, capítulo 5, verso 16, que nos diz assim: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Esse texto está em Miqueias, capítulo 6, verso 8. E a primeira referência que eu havia falado, que é essa agora de Gálatas 5,16, nos diz: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfarei as concupiscências da carne. Se você tem dado lugar à carne, é porque você não tem andado no Espírito. E nós já temos uma série inteira. Quando a gente fala de fruto do Espírito, dá uma olhadinha lá na nossa playlist, por conta do nosso tempo aqui. Olha com gosto, reolha, ouve de novo, num horário que você tiver aí disponível, para que as verdades do Senhor estejam encravadas no seu coração. Então, desejamos que cada uma de nós possamos continuar crescendo na área espiritual. Nenhuma de nós já está do tamanho suficiente que não precise mais de crescimento. Ainda dá para crescer mais espiritualmente. Envolva-se com a obra missionária, envolva-se. O Senhor diz que os campos já branquejam. Quantas pessoas estão desesperadas, não é verdade? Quantas pessoas estão aí sem razão de viver, e você que conhece a razão de viver está calada, está amedrontada, está sem força. O que é que está acontecendo? Peça ao Senhor que amplie a sua visão missionária, que você seja uma missionária, porque nós temos uma missão que é glorificar a Deus. O fim supremo e principal da mulher é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre, como de toda a humanidade. E como é que as pessoas vão glorificar a Deus? Quando conhecerem as verdades do Senhor. Por isso você precisa dar de presente Bíblia. Você precisa comprar menos sapato, menos roupa, investir mais nessa área missionária. Se você não sabe para quem mandar, mande um recadinho para mim, que eu tenho um campo missionário gigante aqui. Envie os recursos que a gente encaminha as Bíblias para outras pessoas. Seja você um instrumento de Deus na vida de outras pessoas. Eu não sei se você talvez possa ficar colocando desculpas. Ah, Cíntia, mas olha, nós estamos no ano da pandemia. Sim, desde o ano passado. Não estou minimizando essa questão. Aí é que você deve estar atuante mesmo. Você não pode ficar parada, estagnada, amedrontada. Medo da morte? Medo do quê? Se vivemos, para o Senhor vivemos. E se morremos, somos do Senhor. As pessoas precisam ouvir as verdades do Senhor. O que é que você tem feito, querida mulher, nesse tempo? Eu vou contar a história para você, que você já deve conhecer, ou pelo menos ter ouvido falar, de um grande missionário, George Miller, no ano de 1835, um missionário que, na época dele, né, ele foi despertado através da palavra de Deus, e ele orava ao Senhor, Senhor, me dá a Escócia ou eu morro. Ele orava pela Escócia. E você ora pelo qual país? Nem pelo seu? Mas eu não sei como orar. Começa orando. Eu não sei que hora orar, não sei orar sozinha. Qualquer coisa, deixa um recadinho. Eu tenho várias reuniões de oração que você pode se encaixar. Mas eu estou longe, Cíntia. Você está onde? Eu estou aqui em Canoas, falando do Rio Grande do Sul. Mas tem várias online. Mas eu trabalho o dia inteiro, tem na madrugada também, às 4 da manhã, dá para você. Se você quiser, você vai conseguir. Ah, mas eu trabalho madrugada, então vem orar conosco às 18 horas com a Sinodal Sul do Brasil. Eu encaminho o link para você. Olha, nós não temos desculpas para não continuar crescendo. Sabe o que é que esse grande servo de Deus, George Miller, fez? Ele foi impactado pela palavra de Deus, não é? Mas ele também atuou na época. Agora nós estamos passando pelo Covid, né? Agora a pandemia é o Covid. Na época dele, a epidemia era de cólera. E o que foi que ele fez? Ele adotou várias crianças. A situação, o cenário também não estava bonito. E aí teve um dia que estavam sem comida. E ele tinha o orfanato, ele cuidava das crianças. Pensa. Eram muitas crianças, eu não sei exatamente a quantidade de crianças agora, mas eram muitas crianças. E estava faltando pão, comida naquele dia para as crianças, e ele foi orar ao Senhor. E de repente, bateram na porta do orfanato,
E quando ele abriu, tinha uma carroça parada em frente. E sabe o que era? O carroceiro da rainha, com a carroça cheia de pães. Se eu não me engano, eram 2.000 pães. Acho que eram 2.000 crianças que ele tinha naquele orfanato que ele cuidava. E por que aqueles pães estavam ali? Porque como é que diz? Por capricho da rainha, ela achou que o pão não ficou no ponto, então ela não quis o pão. E o carroceiro, então, bateu na porta do orfanato e doou aqueles pães que era para ser lá para o palácio, foi para o orfanato em que esse grande homem de Deus que estava orando recebeu. E as crianças foram alimentadas não apenas de pão, mas também de leite. Minhas irmãs, minhas amadas mulheres, o Senhor continua respondendo às nossas orações. Creia nas possibilidades de Deus. Não é a nossa oração que tem poder, nós não temos poder nenhum, mas aquele que ouve a oração, ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Você tem tido suas experiências com Deus? Como é que você tem vivido? Como que você tem se situado na sua vida espiritual? Essa é a primeira área, ou o primeiro objetivo que eu gostaria que você priorizasse como mulher. Busque mais ao Senhor. Ame mais ao Senhor. Ame de todo o seu coração e sirva-o com toda a sua alma, com toda a sua energia, com todo o seu entendimento. Porque as mulheres que mais têm esse interesse e as que mais pensam no céu são aquelas que não perdem tempo servindo ao Senhor aqui na terra. São as que mais trabalham pelo reino de Deus. Afinal de contas, a nossa pátria é celestial. Próxima área, tá atenta aí, tá tomando nota? Alguém me ajuda aí no chat para quem chegou depois, tá? Vai dando uma palhinha aí, vai colocando qual é a área, alguma referência bíblica se você tomou nota para ajudar as outras meninas que estão chegando. A outra área é a vida intelectual. Provérbios capítulo 1, verso 7 nos diz assim: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria ou do conhecimento. Você tem procurado crescer como mulher de Deus intelectualmente? Diz-se que a mente é como os músculos, precisa ser exercitada. Deus quer que eu e você seja transformada pela renovação da nossa mente, para que nós possamos saber e cumprir qual é a vontade de Deus. Para desenvolver a mente, a forma mais efetiva é através da leitura. E aí, quando eu falo de leitura, eu pergunto para você, o que é que você tem lido? Quais os artigos? Quais sermões você tem ouvido? Muito cuidado nesse tempo de pandemia, que você não tem procurado fazer nem ir à igreja presencialmente, mas o que eu acho mais interessante, ou o que mais me entristece, é que muitas não vão à igreja, mas não deixaram de ir ao supermercado, não deixaram de ir à farmácia, não deixaram de viajar, não deixaram de ir ao trabalho. Parece que o Covid só está ali na casa de Deus, tem alguma coisa errada. Obviamente que nós vamos continuar tomando todas as precauções, gente. Nós já sabemos o que é que nós devemos fazer, mas nós não devemos deixar de congregar, como é costume de alguns. O congregar é como se fosse uma lenha, né? Vários pauzinhos de lenha na fogueira. Se um tiçãozinho ficar afastado, o que é que acontece com ele? Será que não é isso que está acontecendo com a sua vida? Você deixa de hoje, depois você deixa de no outro domingo, você não vai mais na semana, daqui a pouco você não tem mais nem vontade de ir. Isso pode acontecer com qualquer um de nós. E para você crescer espiritualmente ou intelectualmente, você precisa se desenvolver na área acadêmica, já falamos da área espiritual, inclusive na leitura. Leia bons livros, livros cristãos, autores que não vão ferir as doutrinas bíblicas. Você que é cristã não pode estar lendo qualquer livro, porque diz ou fala em nome de Deus. Nem ouvindo qualquer coisa, porque soltaram um versículo. Tenha filtro, minha filha. Tenha intelecto desenvolvido, seja uma cristã inteligente, não se deixe levar. Muitas mulheres vão se desviar do Senhor nesse tempo de pandemia, porque se ouvir tudo que está sendo ofertado por aí, muito cuidado. Nós temos e não desconsideramos e não achamos ruim várias igrejas, e é bom que tem gosto para todos, né?
Se você faz parte de uma igreja reformada, você precisa observar qual é o material que você está lendo e o que é que você está fazendo. Se você é da linha pentecostal, da mesma forma, seja fiel ali onde você está sendo alimentado pela palavra de Deus. Cresça intelectualmente, é o seu intelecto, é o seu conhecimento e a sabedoria que você precisa pedir a Deus que vai fazer a diferença na sua vida. Estude, faça bons cursos, procure fazer e fazer com excelência. Você tem buscado crescer intelectualmente? Ah, Cíntia, não. Desenvolva-se intelectualmente. Existem várias áreas. Veja quais são os objetivos, as áreas, os temas que você gosta e ainda dá tempo para você recomeçar ou começar, se é que você ainda não começou. Incentiva você a continuar estudando, a querer aprender cada vez mais, para que você se torne cada vez mais uma mulher intelectualmente preparada e uma mulher intelectualmente inteligente para a glória de Deus. Domine os assuntos para que você possa ser também um instrumento do Senhor na vida de outras pessoas. Tomou nota? Nós estamos falando sobre decidindo priorizar meus objetivos, todos respaldados na Bíblia. Você que chegou agora, pegamos 7 áreas, já falamos sobre 2. Essas 7 nós vamos dividir em 2 estudos, tá? Hoje, no estudo de hoje, eu irei falar sobre 3. E na próxima semana, se Deus nos permitir, sobre os outros 4. Agora, já mencionei sobre o primeiro, a prioridade máxima, que é a área espiritual. Depois você ouve com calma, porque fica gravado aí no nosso canal do YouTube, se você chegou atrasado. Depois você pode reouvir, reencaminhar, ouvir novamente, memorizar, aprender, enfim. Depois nós falamos também da área intelectual. E agora eu gostaria de mencionar um pouco sobre a área física. Ah, Cíntia, eu não acredito. Sim. Eu gostaria de falar sobre a área física. Tem muita mulher que não está levando a sua área física a sério. Tem muita mulher que está naquele versículo, né, de 1 Timóteo capítulo 4, verso 8, que diz assim: pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa de vida, que agora é de quem há de ser. A gente sabe que quando a gente fala de atividade física, de área física, ela engloba vários aspectos da nossa vida. E eu gostaria que você atentasse como mulher para essa área. Por quê? Para que você pudesse glorificar a Deus através da sua vida física, da área física. E quando eu falo de área física, eu estou falando de quê? Eu quero lembrar para você que o seu corpo é templo do Espírito Santo. Nós, mulheres cristãs, deveríamos ser as pessoas que melhor deveríamos cuidar do nosso corpo, porque ele é templo do Espírito Santo. E eu e você devemos ser mordomas, ou seja, aquela que cuida do templo do Espírito Santo. Seu corpo é templo do Espírito Santo. Você já parou para pensar nisso? O seu corpo foi feito para glorificar a Deus e não para você usar de qualquer jeito ou para você se desleixar com ele e nem para você endeusá-lo. É importante eu falar, quando eu falo de corpo, né, de atividade física, é importante eu falar para você que a nossa proposta não é falar de beleza como o mundo dita. E a estética é importante. Sim, procure andar bonita, arrumada, cuidar do seu corpo físico, da área física. Por quê? Porque ele é templo do Espírito Santo, você é mordoma do corpo que Deus lhe deu e nós devemos cuidar do corpo que ele nos entregou para que o nome dele seja glorificado. E você precisa saber cuidar bem dele, do seu físico. Cíntia, aí é uma área que eu tô com problema. Eu não ligo muito para isso não. Gostaria de trazer uma indicação para você. Esse livro aqui, ó, Amo Comer, Odeio Comer, da Elise. Se você tiver dificuldade de encontrar, eu tenho até algumas unidades. Você pode deixar aí o seu contato no chat e o seu endereço, que a gente pode pesquisar um precinho camarada, né, pelo correio e fazer chegar até o seu endereço. Certamente você vai ter. Esse não é um livro que nos dá assim dietas, ó, tá riscadinho aqui, né? Já foi lido, enfim. Não é dietas, não são instruções do que você tem que comer, mas é consciência bíblica
dessa área que eu e você precisa melhorar. Nós precisamos nos alimentar para a glória de Deus. Nós precisamos ficar alerta com esse pecado que muitas vezes não é considerado. Você já ouviu muitas vezes, com certeza, ó. Vou até falar o início e você vai completar. O crente, o que não bebe, complete. Colocou aí no chat? Quem colocou aí, ó. O crente, o que não bebe, come. Ah, vamos comer. Que é isso, meus irmãos? Vamos comer, mas vamos comer para a glória de Deus. É uma pena que quando eu descobri esse livro, eu já falei para vocês que nos acompanham desde o início, que eu preparei até um estudo porque eu estava observando, meu Deus, as meninas estão engordando, eu tenho já caminhado com muitas mulheres e trazido vários estudos, né, e observando que elas estavam ganhando peso, e eu não estava me enxergando, preparei um estudo, e depois eu me olhei e pensei, mas puxa vida, há 3 anos e pouco atrás, estava acima do peso, as taxas todas alteradas, busquei um endocrinologista, achei que o problema era a tireoide, como muitas vezes você também diz, né? Deve ser a tireoide descompensada, né? Eu sei o que é que você está pensando, porque não é uma área tão fácil para a gente dominar. Exige muita disciplina, mas o Senhor nos dá. O Senhor nos dá, eu sou uma prova viva disso. Consegui, pela graça de Deus, eliminar 25 quilos, não só eliminar, mas manter, para o cérebro entender que você de fato perdeu e que você foi reeducada, porque o que eu fiz não foi dieta, foi uma reeducação alimentar. Você precisa pelo menos ficar 2 anos ali mantendo aquele peso. Graças a Deus já estou no 3º ano e meio, porque as taxas estão ótimas hoje e eu percebi que eu não estava glorificando a Deus. Então, quando eu falo de cuidado da parte física, não estou falando de beleza como o mundo dita, mas estou falando de mulheres que são mordomas do corpo que Cristo deu. Nós precisamos cuidar melhor da área física. Você tem cuidado da área física? Fique alerta, você precisa ter e cuidar, escolher, cuidar bem do seu físico. E eu gostaria de deixar algumas sugestões para você, né? Quando a gente fala dessa parte física, é importante a gente lembrar de alguns transtornos que existem aí nessa área, né? Por exemplo, compulsividade, come sem pensar, come as emoções, come a unha, você é assim? Ansiosa, se está triste, come, se está feliz, come. Só um pouquinho. Tem mulheres que dizem, mas olha aqui, Cíntia, eu não como muito não, mas belisco o dia inteirinho. Come aqui, come ali, vai fazer uma comida belisco. Se você juntar todas as porções que você come por dia, você vai ultrapassar as 1.200 calorias, ó, e muito. Então, você precisa sim ter um acompanhamento. Obviamente, querida, você precisa ir até o médico, né? Faça como eu fiz, eu fui até endocrinologista, achei que era tireoide, e ela disse, não, Cíntia, nós somos o que comemos. E eu tinha levado uma Bíblia para a mulher, guardei a biblinha de volta. Pensei, nossa, estou dando trabalho para ela, né? Quando eu perder os quilos, eu vou voltar lá e vou entregar a Bíblia. E você vai começar a tomar remédio contra a obesidade, que você já está obesidade grau 1. E eu, mas estava bom demais. Qualquer um que me chamasse para comer, eu ia. Rodízio, vamos. Churrasco, vamos. Pizza, vamos. Não pensava no que comer e nem a quantidade de comer. Mas graças a Deus o Senhor me instruiu e pôde me reeducar. E eu tenho muita alegria, por que eu estou falando isso? Porque talvez você continue colocando desculpas. Não adianta você ficar falando aí, eu estou assim, eu estou acima do peso, eu estou gordinha, eu estou cheinha, e não faz nada. Você precisa tomar uma atitude. Nós estamos aqui estudando sobre decisões acertadas. Ninguém vai tomar decisão por você. Ninguém vai emagrecer por você. Ninguém vai melhorar as taxas pelo seu corpo, se não for você. Você precisa buscar em Cristo esse domínio próprio, está lá, fruto do Espírito, observar o seu comportamento, o que é que está te fazendo ganhar tanto peso, né? Ou perder muito peso. Tem mulheres que precisam ganhar um pouco mais. Como eu falei, quando a gente fala de área física, a gente não pode esquecer desses transtornos. Compulsividade, bulimia. Bulimia é não resistir à comida e depois ficar vomitando, né? Aquela comida. Isso também é um problema, um transtorno. Ou anorexia, preocupação exagerada com o que comer e parar de comer, é outro problema. Ninguém vive sem comida, é uma maravilha degustar os alimentos, o Senhor nos deu paladar, olfato, para a gente sentir o cheiro, não é?
Olha lá, o boizinho lá no pasto só come capim. Pode ser um capim maior, um capim mais verde, um capim menos verde. Nós temos uma variedade, conseguimos sentir o gosto, não é? É uma bênção comer, mas nós precisamos cuidar do físico e nos alimentar para a glória de Deus. Talvez você esteja até escandalizando outras pessoas, porque não tem cuidado do seu físico, do templo do Espírito Santo. Então eu gostaria de alertar você, querida mulher, dá tempo. Cuide, tome uma atitude, procure um auxílio médico para observar os seus exames, as suas taxas. Pode ser que você tenha algum problema também, né? Às vezes o problema não é emocional, às vezes o problema é físico mesmo, mas tem remédio, tem orientação para isso. E às vezes o problema é espiritual, às vezes o problema é emocional. Você está comendo suas emoções, você não se controla, você não tem domínio próprio, você não tem disciplina. Ai, Cíntia, mas eu cozinho todo dia. Bem-vinda ao meu mundo, eu também cozinho todo dia. Eu sou um ser humano igualzinho a você. Posso dar o meu testemunho de que funcionou para mim e vai poder funcionar para você. Eu quero lhe incentivar, eu quero lhe atiçar para você não perder a esperança. É possível. Cíntia, mas eu não tenho tempo para ir para academia. Pula corda em casa. E nem precisa ter corda. Olha aqui, se você fizer esse movimento aqui, ó, você não precisa ter corda. Obviamente pulando, né? Eu estou aqui sentada agora. Pula a corda, tem umas facilidades gigantes pela internet. Você pode fazer exercício aí na sua casa. Faça exercício regularmente, não importa a sua idade. Se você quer envelhecer de forma saudável, cuide da sua vida física agora. Pare de ser sedentária. Pare de ser ansiosa. Você não está vendo que isso é um suicídio lento? Não estamos glorificando a Deus assim. Que tal você orar por essa área? Fique alerta. Isso pode ser um pecado na sua vida. Dica: pese-se todos os dias. Você tem uma balança em casa? Deus me livre! Fique amiguinha da balança. Fique amiguinha da balança. Ela vai mostrar a sua realidade. Não adianta fugir dela. Encare a sua realidade, ore e tome uma atitude. Tem várias dicas. Eu ainda pretendo mais adiante adentrar nesse assunto com mais minúcias, com mais dicas, mas hoje de uma forma geral gostaria de trazer essa importante área que você deve priorizar, ninguém vai priorizar por você. Ai, Cíntia, mas o meu marido não me ajuda. A decisão é sua. Mas os meus filhos, a decisão é sua. Que tal ser você um exemplo para toda a sua família também nesta área? Nós, mulheres cristãs, deveríamos levar a sério essa área, exercitar-nos regularmente, pelo menos 3 vezes por semana, tomar bastante água. Não precisa comer muito não, mas água você pode tomar. E não é só 2 litros não, hein? Depende da sua altura, depende do seu peso. Tem mulheres que têm que tomar 4 litros, 3 litros. Oh, sério? Aham. Sim, leve mais a sério essa área e você certamente vai ficar surpreendida. Volto a repetir e a dizer que cuidar da área física não é conforme os ditames que o mundo tem dito, mas é para que você também glorifique a Deus através do seu corpo, porque você vai se sentir mais cheia de energia e vai poder glorificar a Deus, ser uma mordoma do templo do Espírito Santo, cuidar bem, não escandalizar ninguém, não trazer a ideia de que você é uma mulher glutona, que você é uma mulher indisciplinada, que você é uma mulher que não tem domínio próprio. Ué, mas se fulano não bebe e está com aquele peso todo, não é doença, já fez exame, já está com... E qual é o problema? Analise-se e procure glorificar a Deus nessa área. Vimos então hoje esse tema importantíssimo, decidindo priorizar meus objetivos, parte 1. Falamos aqui, recapitulando para você, sobre a área espiritual, a área intelectual e a área física. Eu aguardo por você na próxima semana para que nós venhamos tratar do mesmo tema na parte 2, porque vai ter mais 4 áreas que nós poderemos estudar à luz das Escrituras e assim podermos glorificar ao nosso Deus. E antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar alguns abracinhos aqui para você que está aí nos ouvindo. Um abraço muito especial para nossa querida irmã Niraci, aí do Paraná. Niraci é uma mulher de Deus, nossa secretária-geral do Trabalho Feminino da Igreja Presbiteriana do Brasil.
tem nos representado muito bem a nível nacional e exatamente hoje é o seu aniversário. Receba o abraço da Sinodal Sul do Brasil. Você tem sido certamente uma mulher virtuosa e tem deixado um legado eterno aqui na nossa região. Que Deus te abençoe, um feliz aniversário para você e que as bênçãos do Senhor continuem sendo derramadas na sua vida. Deixo um abraço especial também para outra aniversariante. Não é uma mulher, mas é o meu irmão Alan, que está completando mais um ano de vida aí em Campo Formoso, na Bahia, não é, maninho? Nesta semana, no sábado, dia 21, como eu queria estar aí para dar um abraço bem apertadinho em você. Mas como estou daqui de longe, quero deixar um beijo especial para você e rogar ao Senhor que continue te dando dias felizes e que você continue contando cada um dos seus dias na presença do Senhor, viu? Te amo. E vai alguns abracinhos aqui, deixe-me ver rapidamente por conta do nosso tempo aqui. Um abraço para nossa querida Fábia em Gravataí, a Mari, não é, Fábio? Temos nos comunicado, que Deus continue abençoando a sua vida. Quero deixar um abraço especial também para a Diná e a sua filha Vitória, ali em Farroupilha. Vitória é uma moça linda, 16 anos apenas, já faz parte da SAF, né, Vitória? Estivemos conversando esse final de semana. Deus te abençoe, querida, juntamente com a Verinha. Um abraço para você, Jailda, minha querida irmã, esposa do pastor Vicente, Rosinha, esposa do pastor Almir, Cirlei, também esposa do pastor Jorge. Deus continue abençoando cada uma de vocês. Tati Silva, um abraço para você. Eusilene, da Igreja Presbiteriana de Boa Vista, aí em Roraima. Que Deus continue te abençoando. Diná, Carmelita, Ivanete, todas as meninas aí da cidade de Poços, um grande abraço para vocês também que nos acompanham. Lucinéia, de Feira de Santana, Tádina, um abraço para você também. Drica Varela, Vanessa e Elaine de Manaus, que pediu oração pelo seu filho Elvio, desaparecido. Já oramos por ele e pode ter certeza que o Senhor há de, no tempo certo, responder essa oração. Um grande abraço para todos vocês, que Deus lhes abençoe e eu aguardo por você na próxima semana para estudarmos sobre decisões acertadas. Até lá, se Deus assim nos permitir.